livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eu convido você a deixar aberta a sua Bíblia nessa passagem. No decorrer da mensagem nós iremos ler. A mensagem hoje será do versículo 1 ao versículo 11. Chegamos à terceira mensagem nessa série. E ainda caminharemos muito. Por se tratar de um livro com 12 capítulos. Então deixa aberto nesse texto que daqui a pouquinho nós iremos nos voltar para ele. O tema da mensagem de hoje é paraísos artificiais. E confesso a você que tirei de um livro escrito em 1860 por um poeta francês chamado Charles Baudelaire. Ele lançou esse livro, Paraísos Artificiais, em que naquela época ele analisava os efeitos de 3 substâncias que era muito conhecida em seus dias, que era o haxixe, o ópio e o vinho. E Charles, em seu livro, ele explica que o homem, ao utilizar-se de substâncias boas ou perigosas, ele o faz por uma aspiração de sempre reavivar a sua esperança e elevar-se ao infinito. Charles mostra como o homem busca caminhos, os mais diversos, como fontes de prazer ou atenuação da sua dor. E a explicação, segundo ele, é o gosto pelo infinito que o homem sempre nutre em seu coração. Todavia, na busca do infinito, o homem em alguns momentos o faz através de mecanismos artificiais, que no livro ele descreve como drogas, que acaba gerando paraísos artificiais. Para o escritor Charles, quando vivemos dias maravilhosos, felizes, alegres, prazerosos, na verdade, estamos vivendo dias excepcionais, paradisíacos. E a vontade de viver momentos paradisíacos, sempre sentindo gosto pelo infinito, tem levado o homem a criar paraísos artificiais. À luz desse parâmetro, nós podemos dizer que Salomão, ele criou os seus paraísos artificiais. A busca do significado da vida, em busca do significado da vida, Salomão, ele teve uma vida de intenso prazer, experimentando o que pareceu interessante experimentar, e a partir daí ele tirou as suas conclusões. Salomão procurou ter uma vida que lhe proporcionasse satisfação, alegria, diversão, tudo como uma forma de encontrar significado existencial. Para alcançar tal objetivo, ele se fartou de vinho, de mulheres, de música, de tudo o que havia de mais luxuoso na sua época. E embora tudo isso seja fonte de grande prazer, segundo Salomão, nada concedia a ele uma satisfação duradoura, pois os prazeres eram momentâneos, passageiros, e ele sempre estava procurando algo novo para suprir o seu coração. Em busca do gosto do infinito, em busca do sentido da vida, Salomão ele criou paraísos artificiais e experimentou 2 realidades que irei trabalhar com você nessa noite. Primeira realidade, no versículos de 1 a 11, que ao criar paraísos artificiais, Salomão ele experimentou o vazio após a festa. Eu convido você a acompanhar a leitura, versículos de 1 a 3. Assim está escrito em Eclesiastes 2, versículo 1 a versículo 3. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão, após se frustrar com o conhecimento, como nós mostramos na última mensagem, novamente ele pondera consigo mesmo e afirma que, em busca do sentido da vida, fará sua alma experimentar o prazer em toda a sua intensidade. A expressão que nós lemos aí no texto bíblico, no versículo de número 1, a expressão provarei com alegria, lá no hebraico, aponta para a ideia de uma celebração intensa, uma celebração festiva e profunda. É válido explicar que Salomão, ele não está falando de prazeres pecaminosos, pois a expressão alegria, no versículo 1, no hebraico, aponta para coisas boas e prazerosas que o homem pode desfrutar. Então, logo de cara,
Salomão, com a sua sabedoria, nos ensina que Deus ele não é um estraga-prazeres, sempre vigiando para que nenhum homem se divirta. Muito pelo contrário. Na cultura daqueles dias, cultura do povo de Israel, e na cabeça de Salomão, acreditava-se que Deus havia criado o homem para desfrutar as bênçãos da sua criação. Na sabedoria de Salomão, eu não preciso deixar todas as obras da criação de lado para me relacionar com Deus. Mas eu me relaciono com Deus enquanto desfruto das bênçãos da sua criação. Por isso eu posso e devo desfrutar de Deus tomando um belo banho de mar, admirando a paisagem, sentando em uma mesa com a família para desfrutar de um delicioso almoço. O problema, segundo Salomão, está quando nós fazemos dessas bênçãos da criação um fim em si mesmo. O problema está quando pensamos que coisas, pessoas, eventos são uma espécie de trampolim mágico que nos levará a desfrutar o gosto do infinito, encontrar o sentido da vida. Porém, para Salomão, buscar o sentido da vida no prazer revelou-se como vaidade. Pois o prazer, segundo Salomão, não tem poder de dar sentido e relevância à existência humana. Por isso, o sábio utiliza-se do riso, da alegria e do vinho como recursos prazerosos para encontrar o sentido da vida. Mas, novamente, ele encontra frustração, vaidade e, segundo ele, é correr atrás do vento. E é bem provável que, neste ponto, os versículos de 1 a 3, Salomão ele tem em mente os salões do seu palácio, em que seus convidados sorriam, bebiam vinho e festejavam abundantemente cada dia. Quando nós vamos lá em 1º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23, há uma descrição de como eram essas festas dos dias de Salomão. E o texto descreve que comiam, bebiam e se alegravam. Era, pois, o provimento diário de Salomão, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, as corças e as aves cevadas. Algumas estimativas sugerem que seriam necessárias 30 ou 40 mil pessoas para consumir toda a comida que Salomão colocava à disposição no seu palácio. Isso diário. Porém, terminada a festa, o rei ele examinou o seu coração e constatou que ainda se encontrava insatisfeito e vazio. O prazer, o riso, segundo Salomão, não passam de vaidade. É como uma porção de bolhas de sabão que estouram e não deixam coisa alguma para trás. Confesso a você que, enquanto estudava para pregar esse sermão, eu me lembrei que, quando fui evangelista em Minas Gerais, eu era solteiro. E morar sozinho, longe da família, é difícil. E aí, a minha família morava em Brasília. E quando a minha família me visitar, confesso a você que eram dias maravilhosos, porque a casa ficava cheia. Nós sorríamos, nos alegrávamos, mas quando eles iam embora, ficava uma sensação de que estava faltando algo. A casa ficava vazia, porque após a festa, a casa sempre fica vazia. Era essa sensação que Salomão estava desfrutando ao nos descrever os versículos de 1 a 3 do capítulo 2. Entretanto, é bem provável que neste exato momento você está se perguntando se há pecado no riso, na alegria ou no vinho. E eu quero te falar que não há pecado no riso ou na alegria. Mas segundo Salomão, riso e alegria são apenas manifestações externas de um estado de ânimo prazeroso. No hebraico, a expressão riso e a expressão alegria, no versículo 2, são dois termos complementares. E ambos apontam para a mesma ideia. Ou seja, a alegria é sempre dependente de uma circunstância favorável. Entenda também que Salomão não está falando que beber vinho é pecado. Até porque para o hebreu, o vinho era símbolo da mais alta felicidade e não do alcoolismo. E entenda que o pecado no uso do vinho, segundo as Escrituras, é justamente a embriaguez. Um escritor muito conceituado chamado Douglas Wilson, ele explica
mostrando justamente isso, que nós pensamos que o uso do vinho é pecaminoso. E ele diz, olha, há pelo menos 5 usos bíblicos para o vinho. E ele expressa, primeiro, sacramental, Santa Ceia. Segundo, comemorativo, o Salmo 104, versículo 15. Tem o uso medicinal, 1 Timóteo 5, 23. Há uso estético, lá em João capítulo 2. E há também para a questão da sede, lá em João 19. Salomão, queridos, ele afirma que bebeu vinho. E se você leu bem nesse texto, o texto que nós lemos no versículo de número 3, vai dizer que, olha, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. De forma bem clara, Salomão está dizendo, olha, eu bebi, mas eu bebi debaixo da direção da sabedoria. Ou seja, eu bebi com bom senso, eu bebi socialmente. Neste contexto, Salomão ele escolhe a figura do vinho como um retrato do prazer, da alegria, do desfrute da vida, e não simplesmente como alguém que está se entregando à embriaguez. Contudo, a sua conclusão foi que o desfrute dessas bênçãos divinas, o vinho, a alegria e o riso, não podem ser um fim em si mesmo. O sentido da vida não está no riso, não está na alegria, não está na comida, não está na bebida, não está nos banquetes. E aí, eu quero que você pare para pensar como que nós somos assim. Nós não somos diferentes daquilo que Salomão está descrevendo aqui. Até porque o ser humano, ele consola o seu coração com alegria e prazer. Nós consolamos o nosso coração com a possibilidade de diversão. Vou te dar um exemplo. Amanhã é segunda-feira. E você já começa a segunda-feira pensando em que dia? Sexta-feira. A sexta-feira, para quem trabalha a semana inteira, se torna o melhor dia. Porque no sábado nós temos a ideia que nós iremos desfrutar o prazer, a alegria de dormir um pouco mais, a alegria de sair com os amigos, de se divertir com a família. Para o adolescente, a sexta-feira é desejada porque é o dia de ficar até mais tarde no videogame. Para a criança, a sexta-feira é divertida por quê? Porque não preciso me preocupar com os exercícios. Eu posso me divertir até mais tarde com os meus amigos. Entenda que não é que seja errado pensar e desejar a sexta-feira. Mas o problema é quando o homem passa a projetar o sentido da vida nestes momentos pontuais de diversão, de alegria e festas. E não se engane, pois o mundo, ele pensa realmente isso. Repare nas inúmeras letras de músicas que exaltam a sexta-feira como a largada para a satisfação de uma semana ou de uma vida. Eu sei que você acabou de pensar naquela música do Leonardo, hoje é sexta-feira. Eu sei que você pensou, porque ela é chiclete, ela vem na nossa cabeça. Contudo, após um final de semana divertido, todo mundo vai embora, a semana recomeça e o vazio continua ali, tomando conta do coração do homem. O riso, a alegria, a diversão, o entretenimento podem amenizar as nossas dores, mas não têm poder para resolver. Como descreve Steve Tanner, a vida em um mundo caído não é fácil. Não podemos fazer piada sobre tudo, porque nem tudo é engraçado. Vivemos em meio a pessoas, ou somos essas pessoas, que vivem correndo atrás do vento, criando paraísos artificiais, através do riso, da alegria e muito vinho. Mas Salomão segue. E nos versículos de 4 a 11, que eu convido você a ler, Salomão vai nos mostrar que, ao criar paraísos artificiais, ele experimentou a conta para pagar depois da festa. Está escrito assim, nos versículos 4 a 11. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reveredeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres
e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão também procurou encontrar sentido para a vida na execução de grandes realizações. E é justamente isso que nós lemos, versículo 4 a versículo 11. Ele se engrandeceu em construções, em posse de imóveis, plantações de vinhedos, jardins, pomares, escavações de poços, riquezas, gado, servos, mulheres, sucesso e fama. Se Salomão vivesse hoje, com certeza, ele seria a capa da revista Caras. É um homem rico, famoso e poderoso. A descrição que nós temos no livro dos Reis, capítulo 9, versículo 10, vai justamente confirmar isso. Salomão se envolveu em construção do templo, casa, palácios. E 1 Reis 9, 10 vai nos mostrar que ele plantou vinhedos e pomares com todo tipo de árvores frutíferas. O seu poder social, de acordo com o texto que nós lemos aqui em Eclesiastes, era ratificado pela quantidade de servos, que naqueles dias eram considerados propriedade privada. O mesmo tinha também entre seus bens muitos bois e ovelhas, que em uma cultura agrícola também é sinal de riqueza. Você lembra daquela novela que tinha o Bruno Mezenga, Rei do Gado? Pois é, se fosse hoje, seria Salomão. Não faltava para ele gado. E na parte A do versículo 8, eu chamo a sua atenção, porque Salomão ele descreve a sua riqueza, apontando para o acúmulo de ouro e prata. E essa riqueza é descrita no livro dos Reis, capítulo 10, e segundo o escritor bíblico, ele vai nos mostrar que a riqueza de Salomão superou a de todos os reis da terra. Nenhum rei foi tão rico igual Salomão. E a sua riqueza era tamanha que a prata foi considerada pedra de pavimento. Imagine você entrando aqui na igreja e o chão, em vez de azulejo, ser prata. Walter Kaiser, um erudito bíblico, estima que a renda anual de Salomão girava em torno de mais de $1 milhão em poder de compra. Esse homem era muito rico. E esta descrição que Salomão faz de si aponta para uma vida confortável e bastante agradável. Uma vida sem preocupações materiais e sem a luta pela sobrevivência econômica, como a maior parte dos brasileiros travam todos os dias. E aí, meu querido, sendo bem sincero, não é esse o sonho de consumo de muitos hoje? Ganhar na Mega Sena acumulada, para nunca mais precisar trabalhar e poder fazer o que deseja na vida, tendo tudo que o coração desejar. Não é este o sonho da maior parte de todos nós, de ter uma vida folgada, desfrutando do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar? Mas segundo Salomão, a sua riqueza e suas realizações são apenas paraísos artificiais que criamos em busca de sermos elevados até o eterno. E ele diz, tudo isso é vaidade. Ainda no versículo 8, da segunda parte, nós lemos que Salomão também cercou-se da arte, através de cantoras e cantores, de músicos, o que era algo muito comum em todas as cortes. E Salomão, ele era um amante da música. Quando você lê o primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 12, é descrito que nos seus dias ele mandou fazer harpas e cítaras para os cantores. E é bem provável que esses instrumentos e esses cantores foram responsáveis por tocar e cantar algumas das 5.000 canções compostas por Salomão, como é descrito no livro dos Reis, capítulo 5. Todavia, pela dinâmica da descrição de Salomão, após esses músicos tocarem, sua vida novamente voltava a um vazio silencioso, sem sentido. Por um momento, enquanto a música tocava, o vazio existencial de Salomão era preenchido.
Mas após a última nota a ser tocada, a última palavra a ser cantada, sua alma voltava à penumbra da vaidade. E de certa forma, nós hoje procuramos resolver esse problema, recusando-nos a permitir a existência do silêncio. Nós buscamos a paz pela eliminação da própria ideia de um momento de paz. Nós rodeamos-nos de ruídos o tempo todo. Ruídos. Fones de ouvido no metrô. Leitura com música. Dormir ouvindo música. Orar ouvindo música. O silêncio parece que nos assusta. Inconscientemente, acreditamos ao barulho, ao som, à música, um tipo de paz que, segundo Salomão, nada mais é que inutilidade, paraíso artificial. Ainda no versículo 8, a parte final, é uma parte chocante. Porque o sábio nos descreve que possuía um harém. E esse harém é descrito no capítulo 11 do livro dos Reis, como um harém possuindo 300 mulheres e 700 concubinas. Em uma cultura hedonista e sexificada como a nossa, Salomão era um homem realizado. Salomão nos ensina que procurou o sentido da vida nas aventuras sexuais, mas elas não preencheram o vazio do seu coração, servindo apenas para a sua apostasia, como é narrado no capítulo 11, primeiro livro dos Reis. Nos versículos 9 e 10, o pregador afirma a sua fama e grandeza, ao mesmo tempo em que afirma que se entregou a todos os tipos de prazeres possíveis e imagináveis. Mas a conclusão, no versículo 11, é algo perturbador. Pois, segundo Salomão, todos aqueles prazeres, riquezas, poder, fama, mulheres, festas, eram sem valor duradouro, eram apenas paraísos artificiais. O versículo 11 começa com a expressão considerei. E essa expressão no hebraico aponta para a ideia de olhar alguém nos olhos, encarar os fatos. Ou seja, acabou a festa, é hora de enfrentar a realidade, é hora de fazer o balanço, é hora de pagar a conta. E ele conclui que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Me lembrei do meu casamento aqui. Quando terminou a festa do meu casamento, e os convidados já tinham ido embora, a dona do estabelecimento, ela educadamente chegou até nós, eu e minha esposa, e nos apresentou uma comanda com os valores dos copos quebrados e dos penetras. E eu confesso a você que lá se foi metade do dinheiro arrecadado da gravata. Tive que pagar a conta. Salomão, após aproveitar todos os prazeres possíveis, acumular mais dinheiro do que podia gastar, possuir a mulher ou o bem que queria, o seu balanço foi: tudo isso é correr atrás do vento. A sabedoria de Salomão nos ensina que não vale a pena buscar o sentido da vida no prazer, nas artes, na bebida, na posse de coisas, pois os prazeres, no final de tudo, na hora de pagar a conta, eles nos frustram. O rabino Harold Kushner, em seu livro Quando Tudo Não É o Bastante, nos explica que a vida de prazer ininterrupto não passa de um meio de fugir ao desafio de fazer alguma coisa significativa em sua vida. O prazer pode ser o tempero da vida, mas não a sua essência, porque ao terminar, nada valioso e durável permanece. Resumindo Kushner, ninguém pode se alimentar só comendo tempero. Ou seja, ninguém consegue encontrar o sentido da vida em paraísos artificiais. Novamente, queridos, Salomão nos deixa depressivo, né? Que livro depressivo. Não pode fazer nada. Tudo é vaidade. Mas entenda que nessa porção das Escrituras, somente Eclesiastes, Salomão nos mostra que a sua busca pelo sentido da vida é apenas uma busca debaixo do sol. E novamente,
O mesmo nos ensina que buscarmos o sentido da vida a parte de Deus, longe de Deus, resulta em vaidade, em névoa, em neblina, em bolha de sabão. Isto é, só criamos paraísos artificiais, mas nunca encontramos o real sentido e significado para a vida. Para não deixar você embora triste e depressivo, eu quero trazer algumas aplicações a partir deste texto, que há de nos ajudar a aplicar aquilo que lemos e expomos nessa noite. Pela aplicação que trago para mim e para você a partir desse texto, é que devemos ser conscientes que não adianta buscar nas coisas criadas aquilo que somente o Criador pode dar. Na perspectiva de Salomão, as coisas criadas não têm o poder de trazer significado à nossa existência, pois elas são incapazes de nos dar a chave de si mesmo. E de certa forma, o livro de Eclesiastes é o registro da busca pela chave da vida. É uma tentativa de dar sentido à existência, de ver a vida como um todo. E a conclusão do autor é que não existe uma chave debaixo do sol, pois a vida perdeu a chave para si mesmo. Um escritor chamado Stanford White, ele explica dizendo o seguinte, que se você quer a chave da vida, você deve ir ao chaveiro que fez a tranca. Deus tem a chave de todo o desconhecido. O problema está em que muitas vezes pensamos que nos prazeres da criação está a chave para a vida. Pensamos que na criação está a chave que somente o Criador possui. Às vezes pensamos que naquela tão sonhada viagem para a Europa iremos encontrar o sentido da vida. Outros podem pensar que a chave para a vida está no primeiro beijo, ou no sim dito no altar para a noiva ou para o noivo. Para outros, a chave para a vida está em adquirir bens, ter uma conta bancária rechonchuda. Mas o que realmente me espanta no Diário de Salomão é pensar que tudo o que gostaríamos de ter vivido, sentido e possuído, Salomão experimentou. E a sua conclusão é: isso são apenas paraísos artificiais. São paraísos artificiais. Vaidade, porque não possuem a chave para a vida, não possuem significado independente de Deus. Salomão nos ensina que o sentido da vida não está nas coisas criadas, mas no Criador, que é capaz de nos dar prazer e alegria permanentes. O fato é que você não encontrará a chave para a vida nas coisas criadas, mas na revelação divina, na Bíblia, você encontrará o caminho a ser trilhado, que é Jesus Cristo. O autor chamado Stephen White, que já citei anteriormente, ele explica dizendo que em Cristo, os seus dedos tocarão a chave para entender o significado da vida. Isso porque Cristo é o mediador da criação. Nós lemos isso em Colossenses 1, 15 a 16, que afirma que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, os nossos dedos tocam a chave do significado da vida em Cristo, não apenas porque Ele é o mediador da criação, mas porque também Cristo é o mediador da nova criação. Filipenses 2, 6 a 8, Paulo explica dizendo que, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como mediador encarnado, Cristo, ele preenche a lacuna que existe entre o Deus infinito e criaturas, o Deus infinito e criaturas finitas. Tudo o que pertence a Deus, Jesus possui. Por isso que eu e você podemos desfrutar o significado da vida correndo para aquele que possui a chave do seu significado, que é Jesus Cristo. A resposta para os anseios da sua existência, a chave para abrir a porta com todas as respostas da sua alma, está nas mãos de Jesus Cristo.
E é para Ele que você tem que correr. É nele que você tem que se refugiar, se você quer encontrar de fato o sentido da sua existência. Salomão também nos ajuda a aplicar esse texto, entendendo que devemos usar as coisas criadas como um trampolim para a verdadeira alegria. A criação, queridos, existe para glorificar a Deus, mas também para a alegria e desfrute do homem. Elas existem para você perguntar constantemente se um churrasco é delicioso, se o mar é extraordinário, se um pôr do sol é fantástico, e tudo isso é fruto da criação de Deus. Como Deus deve ser extraordinário. Nós adoramos ao Criador quando usamos as coisas criadas por Ele, não como um fim em si mesmo, mas apenas como um ponto de referência para nos levar à plena alegria que existe no Criador. Foi por isso que o salmista expressou que na presença do Senhor há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salomão, em Eclesiastes 2, de 1 a 11, nos leva a refletir que somente quando Deus ocupar o lugar central da nossa existência é que seremos realmente felizes. Pois as coisas da criação passarão a ocupar o seu devido lugar. Contudo, se as coisas da criação forem o Senhor em seu coração, você deixará de experimentar um banquete de verdade e passará a experimentar um banquete pintado em um quadro na parede. Ou seja, um banquete desenhado em um quadro pregado na parede pode parecer bom, mas não pode ser degustado, não pode ser ingerido. É mais ou menos a ideia de que você não pode satisfazer a sua fome vendo pela TV um prato culinário feito no programa da Ana Maria Braga. Da mesma forma, as coisas da criação podem parecer atraentes, mas nunca poderão satisfazer por completo a sua alma. Somente Jesus Cristo o pode. Por isso, a forma que você utiliza o dinheiro, a comida, os bens, o amor, o sexo, a criação como um todo, reflete se a criação é um trampolim que leva o seu coração até Deus, ou se é um ídolo reinando em seu coração. Desta forma, meu irmão, escute a sabedoria de Salomão. Não procure criar paraísos artificiais usando as coisas da criação, mas volte-se para Jesus Cristo, pois somente Ele pode ensiná-lo a usar as coisas da criação como um trampolim para desfrutar e encontrar a verdadeira felicidade que está no Criador. Por isso, em Cristo, é possível glorificar a Deus assistindo um filme com a família. É possível glorificar a Deus sentado à mesa com amigos e ter momentos de risada e de camaradagem. É possível glorificar a Deus dando um abraço apertado em quem se ama, lendo um bom livro, escutando uma boa música, namorando, degustando boas bebidas e pratos, estilo Masterchef ou aquele prato da comidinha da vovó. É possível. Em Jesus Cristo, temos a chave para utilizar as coisas da criação como um trampolim para a verdadeira alegria que está em Deus. E a última aplicação que trago para nós essa noite, a partir desse texto, Eclesiastes 2, de 1 a 11, é que devemos aprender o segredo do contentamento cristão. Salomão nos explica, através da sua experiência, que a alegria, o riso, o uso do vinho, são apenas expressões temporais, pontuais e circunstanciais de contentamento. Isto é, situações favoráveis geram a alegria e o contentamento. Mas as Escrituras nos mostram justamente o oposto. Nós não precisamos de situações favoráveis para estarmos contentes em Deus. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13, nós já lemos, uma carta que ele escreve em uma situação não muito boa, preso, ele descreve: aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A explicação de Paulo: o contentamento cristão é algo interior e pessoal, ou seja, é um assunto de coração, da alma, e não de circunstâncias favoráveis.
Isso não quer dizer que o cristão não passará por dias difíceis, tristes, terríveis, mas sim que Cristo concede ao cristão uma força interior para, independente das circunstâncias, permanecer alegre e feliz. O contentamento do cristão é a paz interior, a alegria que vem de Deus e a confiança em sua soberana bondade, que lhe permite ficar em paz consigo mesmo e com a situação em que se encontra a qualquer momento e em qualquer lugar. É esse contentamento que eu tenho visto em alguns irmãos desta igreja. É esse o contentamento que ouvi a irmã Sandra expressar ao sair da radioterapia na semana passada. Ela disse: meu coração está em paz com Deus. É esse contentamento que eu ouvi da boca da irmã Ubelinda 2 semanas atrás, ao orar após o sepultamento do seu filho, e disse: Senhor, eu agradeço pelo seu cuidado, até mesmo em um dia de luto. Esse contentamento é o oposto do contentamento da nossa cultura. O contentamento em nossa cultura tem a ver com circunstâncias externas, favoráveis, bens materiais, orgias sexuais, estar no controle de todas as coisas. O contentamento longe de Cristo tem a ver com situações externas, frágeis, sujeitas à vaidade. Ou seja, o contentamento longe de Cristo dura na medida do efeito do paraíso artificial criado pelo próprio homem. E o triste é ver que existem muitos crentes hoje descontentes com a vida. E estão descontentes justamente porque trocaram Jesus Cristo, o homem que não tinha onde reclinar a cabeça, por Salomão, um homem rico, sensual e cheio de riqueza. Porém, o contentamento do cristão não depende da situação financeira, do sucesso profissional ou da ostentação que circula ao nosso redor, mas de ter e pertencer a Jesus Cristo. Desta forma, mesmo que você não desfrute nenhum dos prazeres lícitos que Salomão experimentou, se você tem a Jesus Cristo, você tem muito mais do que Salomão. Por isso eu convido você a render-se àquele que tem a chave do sentido da vida, aquele que nos ensina a usar as coisas da criação como um trampolim para glorificar e desfrutar de Deus, bem como nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. E nós faremos isso cantando com o grupo Celebrai a canção Me Rendo. Convido você a ficar em pé e juntos, em resposta àquilo que pregamos, cantemos juntos a canção Me Rendo. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que o preço na cruz, os erros pesar em teus olhos, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, Espírito vive
posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?